Maravilha, galera. É alguma coisa comigo mesmo no Zoom, porque vocês, eu não estou vendo vocês ali também em cima, mas não tem problema, galera, tocamos o barco. Se não travar para vocês aí, já peço desculpas de antemão, antes até de me apresentar, queridos. Eu estou no Rio de Janeiro, estou em viagem, e aí nesse período da tarde... Oi, Lenice! Ariquemes, Rondônia! Vou voltar para aí no final do mês. Estou aqui no Rio de Janeiro, é isso que eu estava falando para vocês, tudo bem? Então, eu estou no Rio, galera, eu estou meio que em trânsito, então eu estou num lugar aqui, provavelmente vocês escutam alguma coisa aí no áudio aí atrás, ou às vezes alguma pessoa passando aqui atrás, então vocês meio que relevem hoje aí, tá? E realmente nem deu para ficar no hotel, eu tinha um compromisso para resolver, e por isso que eu parei no lugar aqui para a gente poder ter esse bate-papo inicial aqui, bom? Então, relevem aí os eventuais ruídos que vocês acabem vendo, ou alguma pessoa aqui passando por trás, tá? Queridos, para aqueles que não me conhecem, então, professor Marcelo Campos, tá? Recebi o convite aí do CA para a gente poder conversar aos sábados sobre direito constitucional de uma maneira até bastante interessante, muito interessante, inclusive, né? O CA falou, cara, entra lá, né? Querido, se travar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Aí qualquer coisa eu mudo para a internet do meu celular aqui, se a internet aqui não estiver boa, se for esse o problema, tá? Daí me dê um toque. Aí o CA falou, cara, estou fazendo a mentoria lá de direito administrativo com a galera, colocando a galera nos trilhos lá em direito administrativo, mas eu quero dar, acho que um plus, né? Ele combinou com vocês aqui sobre direito constitucional. Eu falei, beleza, CA, mas o que que é? Falei, cara, tem de tudo lá, tem de tudo quanto é concurso, de tudo quanto é área, né? Vai lá você e vê o que que você faz com a galera, dá uma alinhada neles também lá para o direito constitucional, né? Use aí os sábados, a princípio, acho que nos sábados às 7 horas, que é depois desse tempo que vocês têm com ele aqui, né? Para a gente poder trabalhar. Então, queridos, né, me apresentando aí para aqueles que não me conhecem, professor Marcelo Campos, né, ministrando aí entre as matérias para concurso público também o direito constitucional, sempre aí trabalhando junto com o CA. Na verdade, eu conheço o CA desde 99, cara. Ele foi para Curitiba, né? Hoje eu estou no Rio e ele está em Curitiba, né? O CA, ele foi para, deve ter contado essa história para vocês, chegou em Curitiba em 97, né? Eu concurso em 96 da Receita. Aí 2 anos depois a gente se conheceu, né? Por causa do concurso público, né? E desde então aí a gente tem essa amizade, já aprontamos muito juntos aí nessa vida, né? Inclusive muita gente acha aí que eu sou filho dele, porque quando eu conheci ele, eu tinha 15 anos, galera, quando eu conheci o CA, né? Em 99, tô entregando minha idade aí. E a gente se conheceu e até hoje a gente está juntos aí, sempre fazendo alguns projetos juntos e tal. Como é que é? Não? Quer ver alguém falando? Não? Tá bom. E aí ele sempre me convida aí para fazer parte dos projetos dele, e entre eles esse da mentoria, um projeto bem legal, né? Você estudando aí o direito administrativo de uma maneira integral, que galera, é a pegada de concurso, né? Realmente o estudo para concurso público tem que ser assim, hoje em dia está muito profissionalizado. Se você não realmente dominar o conteúdo, principalmente falando das matérias de direito administrativo e constitucional, que são matérias basilares, né? Qualquer concurso que você pensa aí, eu estou vendo aqui alguns de vocês, você faz, né? Você faz, TRE, o que mais que tem de bom ali? Receita, receita parece que vai rolar de novo aí, né? Vamos ver se vai ter de novo. Receita Federal e tal. São matérias que todo concurso acaba cobrando, né, Cris? Né? Tanto administrativo quanto direito constitucional. E eu diria até, não querendo tirar o mérito do direito administrativo, né? O direito administrativo, claro, ele tem uma certa dificuldade por ele não ser codificado, né? Então, nós temos lá o Decreto-Lei 267, nós temos a base constitucional e algumas legislações esparsas trabalhando do direito administrativo, né? Então, ele acaba tendo essa dificuldade. Mas eu diria que o direito constitucional, galera, ele realmente é o que vai te dar uma boa fundamentação para qualquer ramo do direito, tá? Então, quem está fazendo, a galera aí está fazendo, área fiscal, por exemplo, né? A parte tributária você começa estudando na Constituição Federal. O próprio direito administrativo, galera, eu sempre digo isso para a galera, quando eu vejo que o pessoal sente um pouco de dificuldade administrativa, eu digo assim, olha, está faltando a base para você. E onde nós encontramos a base do direito administrativo? 3741, cara. Então, até ouso dizer isso aqui na mentoria do CA de Direito Administrativo, né? Não sei se ele tem direcionado vocês dessa maneira, mas é uma opinião muito particular minha e normalmente eu aplico isso com a galera e acaba dando um resultado bastante interessante. Né? Eu sugiro que você estude 37 a 41, talvez eu já deva estar trabalhando isso com vocês, porque todo e qualquer assunto do direito administrativo, ele sai do artigo 37 a 41, galera, tudo bem? Todo. Na verdade, tem alguns assuntos ali, não, por exemplo, quando a gente pega serviços públicos, né? Artigo 145 da Constituição Federal, onde vai tratar ali da delegação de serviço público através de concessão de missão, mas, regra geral, os assuntos de direito administrativo saem do artigo 37 a 41 da Constituição Federal. Tudo bem? E, galera, olha só.
É claro que a gente vai tratar assuntos aqui hoje, vamos para a teoria, e quem já me conhece sabe, né, que eu gosto demais, assim, de pegar um envolto, a gente vai de uma maneira bastante profunda, o CA me deu, falou, cara, do jeito que você gosta de fazer, é o jeito que você vai estar livre na mentoria, porque em alguns casos não tem como, né? A gente tem uma certa limitação, o foco nem é esse também de tratar tão profundamente o assunto, mas aqui o CA falou, cara, como até fiz, alguns aqui são da Receita, não sei se estava acompanhando as aulas que nós tivemos recentemente para a Receita Federal, onde deu ali para a gente dar uma boa aprofundada nos assuntos de administrativo, constitucional e direito previdenciário, né? Então, galera, eu, na verdade, até precisaria conhecer um pouco vocês, entender um pouquinho como vocês estão na caminhada, porque realmente você já falou, cara, veja o que você quer falar, o assunto que você quiser falar, a ideia é só realmente que a gente mostre para os alunos algo que trivialmente eles não encontrariam em outras aulas, em outro material, em outro momento, aquela realmente o desvio chamado desvio padrão, né? Algo realmente bastante distinto daquilo que trivialmente a galera acaba tendo, tá? E aí, queridos, claro que quando a gente olha aqui para vocês, a gente vê um pessoal de TRE, a gente vê uma galera de Cefaz, vê uma galera de Receita Federal, obviamente que a gente pega, por exemplo, Receita para tudo. Cai os 250 artigos da Constituição Federal, uma parte pré-constitucional também, né, galera, onde a gente trabalha ali a eficácia de normas, onde a gente trabalha poderes constituintes, onde a gente trabalha histórico das Constituições Federais, né, onde a gente trabalha toda uma base, né, da Constituição Federal, e também uma parte até pós-constitucional, né, quando a gente está falando de simetria constitucional, como que aplicaríamos regras constitucionais no âmbito dos 26 estados, Distrito Federal, dos 5.570 municípios, como que nós aplicaríamos ali o controle de constitucionalidade e por aí vai, né? Então, nós temos um campo muito vasto, são 250 artigos da Constituição Federal, e quando a gente pega, por exemplo, a galera aí mais da área fiscal, praticamente cai na sua integralidade, né? Mas, claro que a gente tem que tentar buscar uma certa média da turma, porque eu vi como tem gente do TRE, e o edital do TRE, por exemplo, ele vai somente até o artigo 135 da Constituição Federal, somente até a parte de funções essenciais da Justiça, tudo bem? Claro que em alguns momentos, né, nessa liberdade que o CA nos deu aqui, a gente pode falar, galera, vamos tratar um pouquinho de tributário? Aí eu posso até avisar assim, galera, semana que vem, claro que não vai ser nas primeiras semanas, vamos tratar ali a parte introdutória e tributária, ou, por exemplo, administração financeira orçamentária também, Constituição Federal, né? Normalmente, concursos aí da área fiscal também tratam de administração financeira orçamentária. E a gente pode marcar, e aí até sugeriria, por exemplo, a galera do TRE, eu diria assim, ó, claro, você pode participar, mas, inevitavelmente, tributário não vai cair. Né? A parte tributária da Constituição Federal não vai cair, a não ser que você quer ter essa robustez de entender também a Constituição Federal numa certa integralidade, tá? Então, queridos, nós estamos livres aqui nesse momento, e claro que eu poderia, assim, eu não sei como está o nível da turma, até perguntei para o CA falou, cara, nem eu sei te dizer, né? Converse com eles, sente um pouquinho como é a turma, né? Tanto que eu nem preparei nada e não tem problema, no que a gente decidir aqui, eu jogo na tela, a gente começa a trabalhar, a gente começa a discutir, não preparei nada no sentido assim, de conhecer realmente vocês, de saber, assim, como que a turma está, por exemplo, né? Nitidamente, o que a gente direciona bastante no direito constitucional é que você domine, por exemplo, o artigo 5º. E dominar o artigo 5º, galera, já que vocês estão fazendo uma mentoria aqui com o CEA de direito administrativo e estão ganhando também o direito constitucional, eu percebo assim, ó, muita gente acha que estudou o artigo 5º, tá? É muito comum. Muita gente acha, de novo, ouviram o que eu falei, né? Muita gente acha que estudou o artigo 5º, tá? E quando tem esse pensamento, e daí não se debruça sobre o estudo do artigo 5º, quando cai uma questão em prova, que é aquela questão do artigo 5º, que é fatal em termos de todas as provas, e você não pode errar a questão, muita gente no pós-prova acaba errando. Muita gente. Marcelo, Oi, qual eu, artigo? eu concordo com você sobre o artigo 5º, Uhum. e muitas pessoas, professores, assim, alguns professores ou pessoas comentando, falaram, para a Receita, obviamente falando, né? Para a Receita Federal não cobra o artigo 5º. Se cobrava antigamente e hoje não. Mas é aquela coisa que falou, quando cobra, quem não está afiado erra, né? Mesmo, voltando, independente do concurso, você acha importante ficar afiado no 5º, né? Cara, Até mesmo que é base para tudo, né? até por um simples motivo, tá? O artigo 5º são 79 incisos, 4 parágrafos, várias linhas. Então, por exemplo, quando trata de eficácia de norma, os dispositivos do artigo 5º são os mais explorados em eficácia de norma. Quando a gente trata de tratados internacionais, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal.
Quando a gente trata da parte, por exemplo, tributária, quando a gente vai falar da parte de expropriação, desapropriação, requisição administrativa, cobrado dentro de direito administrativo. Então, assim, ó, eu vejo, até certo ponto, o artigo 5º, cara, ele é disparadamente, não importa a área, tá? Não, exatamente. É a alma da Constituição, para começar, né? E é porque eu ouvia professor falar assim, não, artigo 5º, por ser muito grande, obviamente, antes da prova da Receita, fala, esquece que a Receita não cobra o artigo 5º. Mas, é igual você falou, eu também acho, estudar constitucional sem ser o artigo 5º né, a mula sem cabeça, né? Cara, até porque a gente tem ali, a gente tira dele ali, por E exemplo, tudo, a pirâmide né? de Kelsen. Para você entender a pirâmide de Kelsen, é o artigo 5º. Para você entender quando a gente fala em princípio da igualdade material formal, é artigo 5º. Para você entender a diferença de desapropriação, expropriação, requisição administrativa, é artigo 5º. Nós temos remédios constitucionais, que é isso? Remédios constitucionais tem para área fiscal. Remédios constitucionais, artigo 5º da Constituição Federal. Então, realmente, galera, eu vejo assim que quem nunca estudou, e agora me permita até, vocês podem até me retrucar em relação a isso, eu vou ser bem, eu vou bater na canela de vocês realmente assim, porque já que é uma mentoria muito séria do CA, para levar vocês para uma preparação definitiva nessas matérias, era praticamente isso, cara, em concursos, claro, que cobrem constitucional. Se você nunca estudou o artigo 5º na sua vida, eu tendo a dizer assim que as suas chances de você ter passado em concurso público são pequenas. Porque, como eu falei, o artigo 5º ele influencia, principalmente se a gente está falando, por exemplo, área policial, não é o caso de vocês aqui, muitos, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de área policial, quando a gente tem direito penal, processual penal, né? Se alguém eventualmente já estudou ou fará a área policial, cara, dos artigos 30, 40 para frente do artigo 5º, cara, é tudo penal. Né? É tudo uma parte penal. E você poder trabalhar dentro do direito penal e processual penal. Direito administrativo, né? Se aplica muito as regras do artigo 5º no âmbito do direito administrativo. Né? Você tem que ter essa visão. Então, existe, galera, por trás dos conceitos do artigo 5º, por trás dos dispositivos, 79 incisos, né? 4 parágrafos, várias linhas de caput, que realmente te desmistifica muita coisa. Galera, eu percebo isso nitidamente quando eu vejo que tem gente assim que está voando, está muito bem, e na hora da prova é uma questão assim, cara, mas para mim isso aqui estava acertado. Marcela, é que eu nunca estudei o artigo 5º na integralidade. Então, já que vocês estão fazendo uma preparação excepcional, galera, como vocês pensaram, né, já algumas semanas já, eu sugiro realmente que, assim, não estou dizendo que a gente vai trabalhar aqui no programamento, a gente pode ser também, mas estamos livres para fazer o que nós quisermos. Mas eu digo assim, a Constituição Federal, a gente tem ela, é uma Constituição Federal, inclusive, analítica, né? 250 artigos para serem trabalhados. Todo o ramo do direito se baseia no âmbito da Constituição Federal. Então, quando a gente fala direito administrativo, galera, pode ter certeza, tá? Perguntem isso para o CA. Se você ainda tem uma certa dificuldade, claro que vocês estão começando uma caminhada, lógico que cada um tem a sua individualidade. Mas se você estudou direito administrativo e continua tendo dificuldade no direito administrativo, cara, é preciso estudar a base constitucional. Não estudou. Por 37, 41. Você realmente não estudou e aí isso te dá uma travada lá na frente. E eu falo isso, galera, de sala de aula, de sentir mesmo a galera, assim, quando o pessoal tem dificuldade de não ter compreendido, de fato, a base constitucional do direito administrativo. Então, o direito administrativo, ele é a base para todo e qualquer ramo do direito. Tributária, tributação financeira orçamentária, o direito previdenciário, né, quem é da Receita Federal, 194 a 204, é dali que nós tirávamos, né, a base do direito previdenciário. Então, não adianta, né? O direito constitucional ele tem essa relevância em relação aos outros ramos do direito, justamente por ele trazer as regras iniciais. E muitas vezes, quando você se debruça, por exemplo, a administração financeira orçamentária, é muito comum quando o cara vai direto para ela, eu tenho dificuldade em orçamento público. Aí a gente vai ver assim, cara, a tua dificuldade não é no orçamento público, é que você não se debruçou sobre a base constitucional, bicho. Você não entendeu as regras primeiro lá, a base. Porque lembre-se, queridos, dentro da pirâmide de Kelsen, nós temos no topo a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais, que não podem contrariar a Constituição Federal. Então, tudo nasce da Constituição Federal. Então, para você entender perfeitamente a 4.320, para você entender a Lei Complementar 101, aí falando da parte orçamentária, né? Para você entender os instrumentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, né? Para você conseguir compreender essa sistemática do próprio ciclo orçamentário, né? Estou dando vários exemplos. Cara, você tem que primeiro ter estudado a base constitucional. Não faz sentido algum você não ter estudado. Vou dar um outro exemplo, direito eleitoral. Estou estudando aí com a galera do TRE. Cara, antes de você se debruçar pela legislação eleitoral,
Se você não entendeu ainda direitos políticos do 14 a 16, partidos políticos do 17 e organização da justiça eleitoral dos 118 e 121, cara, você está fazendo errado. Nitidamente. Porque tudo sai de lá para ir para a legislação infraconstitucional, né? Então, esse caminho, galera, que muitas vezes a gente percebe que a galera dá uma negligenciada em relação ao direito constitucional. Dá uma preguicinha, às vezes? Dá. Vamos pensar, artigo 5º, 79 incisos, 4 parágrafos, várias linhas, caput. Cara, dá uma preguiça realmente se estudar. Mas é aquilo que eu digo, né? O quanto você quer pagar para estar no cargo público. Né? Eu falo isso para a galera do TRE. Vai ganhar 12 mil reais por mês a partir do 31 de janeiro de 2024. O quanto que você quer mesmo ganhar 12 mil? Né? Ficar estudando pocket superficial não vai te levar a lugar nenhum. Vai ser só mais um concurso que você vai colecionar aí da tua frustração. Agora, senta, estuda direito, estuda com qualidade, que você vai ver que o resultado efetivamente acaba acontecendo. E detalhe, tá, queridos? Detalhe. Eu sempre digo assim, ó, não é para acreditar em nada que eu falo. Não é para acreditar. A única coisa, e nem no CA, vou até jogar no colo do CA também, a única coisa que vai mostrar para vocês se vocês estão no caminho certo, se aquilo que é ministrado pelos professores, de fato, efetivamente, é o que você precisa, são as questões de prova. Aí, se você está estudando para o TRE, cara, você está pegando questões das bancas, por exemplo, FCC, FGV, Sebrasco, questões de tribunais do nível certo, mesmo nível superior, e você está resolvendo sobre aquele assunto e tem um grande... Não estou falando que você vai acertar todas, mas o teu índice está sendo satisfatório, cara, então aquilo que você está estudando está sendo suficiente. Porque, queridos, não existe assunto difícil. Primeira coisa é isso. Não existe, tá? Eu, por exemplo, dou coach para alguma galera aí de magistratura federal, e desde quando a gente começou, eu falava para eles, o detalhe é que você quer estudar tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e sem nenhuma estratégia. E aí fica difícil. Quando a gente começou a estudar de maneira sistemática, pegar assunto por assunto, porque a dificuldade, queridos, é o processo, é o estudo é dificultoso. Por quê? Porque é muito conteúdo, galera, muita matéria, muito detalhe, muita minúcia. Resolver milhares de questões é muito complicado mesmo. Só que a prova em si, quando você tem o domínio do conteúdo, a prova em si é muito tranquila, galera. Ela é muito fácil. Eu tenho feito isso para a galera do TRE, por exemplo. Eu estou resolvendo as 28 provas para provar para eles. Nós estamos resolvendo, eu estou mostrando. Olha aqui, galera, como é que é. Olha o que a gente já estudou, olha como é que resolve, como é que responde. Está tudo certo. É que você tem que estudar. Aí nós pegamos, por exemplo, dentro do direito criativo, vocês vão estudar com o CA aqui muito provavelmente, a lei de licitações, né? E aí vamos falar da 14 mil, não vou nem falar dessa fuzuê aí com a 866, né? Mas a 14 mil, cara, é trabalhoso. Você tem que ter uma estratégia para você estudá-la, né? 8.112, por exemplo, né? Você primeiro estuda a forma de provimento, depois vai para a regime disciplinar, depois estuda o meio da lei. Tem uma certa estratégia que vai te ajudar para você absorver melhor o conteúdo em relação até ao que as bancas gostam de cobrar. Então, é isso que eu digo, queridos. Não existe, já se alguém tem esse bloqueio, se desbloqueia nesse momento. Não existe conteúdo difícil de estudar. Não existe conteúdo assim. O que existe é conteúdo mal estudado. Conteúdo mal estudado, você fica derrapando. E aí, como você sabe se está estudando conteúdo bem? As questões, cara. Ninguém vai dizer, nunca vou dizer para vocês, vocês estão bem profissional. Porra nenhuma. Pegou questões sobre aquele assunto, as mais recentes, que as bancas vêm cobrando, principalmente do teu foco de concurso, né? Aí, se a gente pega, por exemplo, a galera que você faz, não sei se tem alguém que você faz aí em Mato Grosso, né? Onde é FGV. Cara, você está pegando questões da FGV, você está resolvendo, como fizemos na Receita. Alguns aqui participaram lá. Receita Federal, nós pegamos lá, FGV na veia, as mais recentes e pau. Vamos ver como é que está sendo a banca para cobrar. Isso é a métrica de vocês, galera. Beleza? Então, não existe assunto difícil, existe assunto mal estudado, principalmente no direito constitucional. Não há nenhum assunto, já digo para vocês de cara, se alguém tem dificuldade aqui no direito constitucional, é porque você nunca parou para estudar o direito constitucional da maneira correta, da maneira adequada que você deve fazer. E, de novo, não é o que for dado na aula, mas sim, cara, estou pegando as questões, estou respondendo, estou acertando, as que eu estou errando, eu estou entendendo o erro baseado no que foi visto, ótimo, você está no caminho. Agora, se o teu índice não está satisfatório, alguma coisa na tua trajetória da preparação da teoria não está rolando, né? Não tá acontecendo da maneira que deveria. Tá? Mas, queridos, assim, ó. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta mais objetiva do que eu ficar falando em termos de conteúdo aqui para saber como que a gente pode começar a brincadeira. Tem alguém aqui que está começando? Tem alguém que nunca estudou constitucional? Só para entender. Alguém que nunca viu constitucional? Temos alguém na turma aqui que nunca viu? Não tem vergonha não, galera. Nós estamos em casa todo mundo. Não tem ninguém. Todo mundo já estudou direito constitucional. Todo mundo já tem uma base, já começou a estudar, já tem... Sabia, por exemplo, que a Constituição Federal tem 250 artigos, tem as DCTs na parte final. Todo mundo já tem essa ideia, né? Legal. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos começar brincando com uma parte
estudei muito pouco no direito constitucional. Beleza. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar. Até deixei em branco aqui, eu ia copiar os dispositivos funcionais. Vamos começar com uma basezinha que é muito cobrada em provas. Despenque em provas aí, estamos falando até, está no edital do TRE, está no edital do Cefaz, está no edital da Receita, tá? Se alguém está fazendo algum outro concurso diferente, até aos pouquinhos vocês vão me falando aí, e a gente vai direcionando o nível, tá, queridos? O nível aí que você deve ter de entendimento aí sobre direito constitucional. Vamos começar com uma parte aqui sobre conceitos da Constituição. Sobre conceitos da Constituição Federal, 2 tópicos, 3, vamos tratar 3 aqui. O início, isso está pré-constitucional, tá? Isso não está expresso na Constituição Federal. Na verdade, no início, não tem nem slide. Eu posso depois... Está em branco aqui, ó. Eu posso depois, o que a gente fizer aqui, o Mano fez. Não tem problema não, tá? Mas como eu vim hoje, você falou... Até o Célio falou, cara, vai lá e faz o que quiser. Eu falei, tá bom, eu senti ele lá para a gente conversar. Mas o que eu fizer aqui, eu mando para vocês. Fiquem tranquilos, tá? O que eu fizer aqui, eu mando. Vamos começar 3 assuntos bem tranquilos. Bem tranquilos. Primeiro, eficácia de normas. Legal? Esse assunto despenca em prova, vocês sabem disso. Eficácia de normas e ainda, vou colocar aqui do lado, poder constituinte. Tudo bem? Vamos começar com esses 2 aqui? Despencam muito em prova e são tranquilos de entender, galera. Que nem eu falo, tem muita gente que tem dificuldade desses assuntos aqui, mas não tem motivo de ter dificuldade, tá? Realmente, eu já digo para vocês, é um assunto bastante tranquilo, legal? Então, na eficácia de normas, galera, o que aqui o doutrinador quer nos trazer, a teoria geral do direito constitucional quer nos trazer? Ele está querendo dizer o seguinte, ele falou, cara, quando você olha um dispositivo constitucional, esse dispositivo constitucional, ele tem a sua aplicabilidade. E ela pode ser uma aplicabilidade imediata ou imediata. Então, é a eficácia que tem por trás daquela norma constitucional, tudo bem? Nós temos 3 classificações aqui primárias sobre eficácia de normas. Nós temos a plena, a contida e a limitada. Então, essas são as 3 espécies que nós possuímos de eficácia de normas. Plena, contida e limitada. Ele adora perguntar em relação à aplicabilidade delas. Como que eu posso aplicar essa norma constitucional? A plena, galera, ela tem uma aplicação imediata. Vocês já vão entender isso. Já a contida, ela também tem uma imediata. Já na limitada, aqui que está o pulo do gato, ela é imediata. E aí é portuguesão, velho. Galera, deixa eu dizer um negócio para vocês. Quem não era da área de direito, estudar direito para concurso público é a semântica das palavras. Já guarda isso no seu coração. Semântica das palavras. Pensa no português. O que é alguma coisa imediata, na hora? Né? Por exemplo, lá, miojo. Imediatamente fica pronto lá, na hora. Você coloca lá 3 minutos e já era. Agora, o que é uma coisa imediata? Cara, uma costela fogo de chão. Não, pera aí. Agora, costela fogo de chão, não, cara. Ela demora. Até ela ficar pronta. Então, ela não é imediatamente preparada. Ela é imediata. Tudo bem? Então, aqui já é essa ideia, queridos. A plena, ela acontece de maneira... Eu posso aplicar ela de maneira imediatamente do ordenamento jurídico. A contida, ela também tem essa característica de ser imediata. Já a limitada, queridos, ela é imediata. Eu não consigo exercer naquele momento. Até o nome já fala, limitada. Tudo bem? Esse é um conceito que nós temos aqui. A plena, galera, é a grande regra do direito constitucional. A maioria dos dispositivos, pega o artigo 5º da Constituição Federal, a maioria dos dispositivos, galera, eles têm a eficácia de norma plena, em que imediatamente eu consigo exercer, e é a grande regra do direito constitucional, tudo bem? Então, ela é plena, imediata, é a regra, a grande maioria. Por isso que eu não tenho nenhum exemplo para dar assim, eu tenho vários exemplos. Eu não tenho um exemplo pontual, diferentemente, que eu vou dar na contida e na limitada, tudo bem? Na eficácia contida, galera, e na limitada, ela tem uma relação diretamente com lei. Então, sempre quando você vê dispositivo constitucional, que ele diz assim, na forma da lei, de acordo com a lei, assim como a lei determinar, opa, então estamos falando tanto de contida quanto de limitada. Por isso que a maioria dos dispositivos constitucionais não se remete à lei. Ela é plena, você já usa aquele direito imediatamente. Já a contida e limitada, queridos, ela tem uma relação com lei. Eu já vou dar 2 exemplos, um em cada um aqui, para ficar bem claro isso, tá? Marcelo, eu sempre gosto... Oi? Só te cortando, desculpa aí te cortando, parece que tem algum microfone aberto aí. Eu não sei se é o delay seu, mas está uma barulhada danada aqui para mim. Cara, não é o meu, cara. É o meu. Ah, tá. Não, tá tranquilo, então. Achei que era de outro.
Eu achei que era uma televisão de alguém ligada aí. Valeu, cara. De vez em quando o pessoal dá uma animada aqui. Valeu. Show. Então, a contida, queridos, e a limitada relaciona com lei. Cara, nas questões, eu mostrei isso para a galera da Receita, galera. Não tinha como errar uma questão da FGV. Não tinha como errar. Só você entendendo essa espinha dorsal que não tinha como errar eficácia de normas da FGV na prova da Receita Federal, tá? Então, queridos, olha, vamos seguir. A contida, ela tem uma ideia, porque ela é imediata. Marcelo, imediata é porque eu posso usufruir. Então, o que seria essa contida? Cara, contida é o seguinte, você exerce o direito, mas você fica pianinho. Você fica meio ressabiado, você olha para os lados, você fala, cara, a qualquer momento, guarda isso que eu vou falar. A qualquer momento, uma legislação infraconstitucional pode me frear. Cara, eu não preciso falar juridiquês com vocês, confiem, vão para as questões que vocês vão ver. Eu não preciso falar juridiquês. A contida você exerce, mas a qualquer momento a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, depois a gente pode até ver se conseguimos falar de pirâmide de Kelsen ainda, para você ter essa visão. A legislação infraconstitucional ela pode te frear. Vou te dar um exemplo, peraí, deixa eu pegar na Constituição Federal aqui. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Deixa eu achar aqui. Artigo 5º isso, tá? Aqui, ó, inciso 13. Galera, maior exemplo da história. E eu falo uma coisa para vocês, tá? Não existe uma questão de direito constitucional, uma questão de direito administrativo que eu não tenha feito. Não existe, cara. Todas. Vem, eu faço. E a gente sempre mantém a aula no nível que exatamente as bancas têm cobrado. Esse aqui é o maior exemplo que nós possuímos, de eficácia contida. Disparadamente, os examinadores cobram esse dispositivo do artigo 5º. Lembra que eu falei para vocês que sempre de eficácia contida e limitada vai estar falando de lei? Olha aqui, ó. Lei. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vou dar um exemplo prático. Um tempo atrás, galera, eu dei aula para o pessoal de estética. Eu sempre dou esse exemplo em aula. Eu dei aula para eles, da galera de estética. Não era sobre maquiagem, tá? Era sobre a legislação aplicável aos profissionais de estética. E aí eu descobri que a profissão deles não estava regulamentada. Eu perguntei para ela, era só mulher na sala, né? E aí elas falaram assim, não, professor, não tem, nossa profissão não é regulamentada ainda. Então, qualquer um pode exercer, qualquer um. Então, é livre. É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. Então, é livre. Ah, legal. Então, qualquer um pode ser esteticista? Pode, qualquer um. Por que a ideia da contida é você ser freado posteriormente? Depois de uns anos, já não estava dando aula mais desse curso técnico em estética, eu estava dando uma lida no jornal, aí eu vi assim, Congresso Nacional regulamenta a profissão de esteticista. Falei, nossa, então agora veio uma lei que estabeleceu qualificações para ser esteticista. E o que isso significa, queridos? Agora, veja, qualquer um poderia ser esteticista a partir daquele momento? Não. Aí começou a se exigir, não vou lembrar bem os requisitos, mas começou, por exemplo, nível superior. Então tem que ter nível superior de graduação. E lembre-se que nível superior pode ser tanto tecnólogo, licenciatura ou bacharel, tá? Tem os três. Nível superior é tecnólogo também. Não é técnico, tecnólogo, tá? E aí estava exigindo isso. E estava exigindo 2 anos de experiência com quem já era profissional da área para poder atuar. E estava muito certo, né? Pô, vai mexer na cara da gente lá, tem que ter um pouquinho de experiência, né, galera? Não pode ser assim. Lê um livrinho lá, fez um cursinho, já vai saindo mexendo no corpo dos outros aí. E foi regulamentado. Entender o conceito da contida, galera, que ela é imediata. Você poderia exercer esteticista, mas o que é frear? No futuro, veio uma lei dizendo, peraí, agora para ser esteticista não é casa da mãe Joana, tem que ser assim, 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 assim. Compreendemos a eficácia de normas contidas e cuidado que ela é imediata. Lembre-se do exemplo da estética. E tem relação sempre com lei. Legal? A limitada, galera, em contrapartida da contida, porque a grande briga de vocês, das questões, é diferenciar contida de limitada. E calma que depois a limitada tem uma subdivisão, tá? Tá veremos. A grande discussão de vocês é essa. Tentar decifrar o que é contida e o que é limitado na hora da prova. Mas, galera, é só você aplicar esta regra de frear a contida. Eu saio exercendo, mas eu posso ser freado. Lembra do esteticista. Já limitada, queridos, o que significa algo limitado? Eu não saio do lugar. O que significa algo imediato? Cara, isso vai acontecer só depois. E vai depender de lei. Agora eu vou dar para vocês o maior exemplo cobrado em provas ali, que a gente precisa até trabalhar com você. Vou pegar agora lá no 37. Estou com a funçãozinha aberta aqui. Outra coisa, tá? Deixa eu falar um negócio aqui que eu imagino
Constitucional. Ah, Marcelo, mas tem anotação. Pois é, vida de concurseiro, não tem jeito. Passa as anotações para a Constituição Federal nova. E tem que, mas Marcelo, eu vejo pela internet. Cara, tá fazendo errado. Só uma dica, tá? Você tem que anotar e eu vou provar para vocês no decorrer dos encontros por que você tem que ter uma Constituição Federal na qual você fará anotações imprescindíveis. Inclusive, para quem é da Receita Federal, teve um cara, eu não sou muito alto não, mas tinha um cara de aqui, ó. Esse aqui. Esse é o mais cobrado na limitada. O direito de greve será exercido nos termos dos limites definidos em... Oi. Só um minutinho, te cortando aí. Para mim, travou. Quando você falou assim, teve um cara muito alto, eu não sou alto, teve um cara muito alto na Receita e travou. Eu não consegui escutar mais nada. Voltou? Voltou? Agora tá legal? Agora voltou. Ah, legal. Não, o que eu falei é que vocês precisam ter a Constituição Federal de 2023. Sempre disse. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que tem alguns dispositivos constitucionais que não adianta você querer anotar no caderno. Não resolve. Você tem que anotar nos dispositivos. Travou de novo. Falando isso, queridos, porque, de novo, vocês estão fazendo uma preparação. Travou de novo? Travou. Agora voltou. Ah, não, tinha travado antes. Travou uma vez só. Não, travou duas vezes. Ih, rapaz, ó, se travar a terceira... Quando você falou assim, teve um cara muito alto, você estava falando, não adianta anotar no caderno, teve um cara muito alto na Receita, travou, e agora, quando você começou a explicar de novo, que teria que ter o 2023 anotado, aí travou de novo. Agora parece que está normal. Se travar mais uma vez, queridos, me fale que eu mudo para o Wi-Fi do meu... Eu roteio o meu celular, tá? Porque eu acho que está instável aqui. Se travar mais uma vez, para não atrapalhar, me avise que eu mudo para o meu celular. Galera, é porque nesse caso, eu nunca me esqueço disso. Esse cara não entrou na Receita Federal por causa de uma questão que ele não tinha feito as anotações do parágrafo único do artigo 7º. E no momento certo eu vou mostrar isso para vocês e você tem que estar com a Constituição Federal. Então, quem não tem Constituição Federal 2023 e não tem ela em mãos, galera, é 30, 40 reais. 30, 40 reais, tá? Adquiram, compram, porque é a Bíblia do concurseiro, a Constituição Federal, tá bom? Queridos, então vamos seguindo aqui. Deixa eu até diferenciar as cores aqui. Plena, contida e a limitada. Galera, a eficácia limitada, lembra que eu falei? Você não sai do lugar. Maior exemplo disparadamente cobrado em prova. Direito de greve será exercido nos termos e limites de lei. Sempre que o dispositivo constitucional se remeter à lei, já falei isso aqui, ó, já tinha falado isso aqui. Sempre que se remeter à lei, não é de eficácia plena, ou será contida, ou será limitada. Tudo bem? E nesse caso, galera, do direito de greve, não é algo assim, olha de novo o raciocínio. Olha a diferença da contida. Se fosse contida, eu poderia fazer greve, enquanto a lei não vem. Mas não é assim. Eu só posso fazer a greve se eu tivesse a lei. Se eu tivesse a lei. Então, vejo que é limitada, eu não saio do lugar. Ela é imediata, porque eu preciso que venha uma lei para que eu possa exercer o meu direito constitucional. Viram como é que não tem dificuldade? Não pode ter dificuldade, queridos, para você diferenciar da contida para limitada. Porque o conceito é sempre o mesmo, não importa. Qualquer dispositivo que você fala, Marcelo, e esse aqui? A gente joga na tela e analisa juntos. Aí já é a interpretação da tua parte. Aí já não é mais o professor. Porque você entender que é contida, eu exerço, mas sou freado, e é limitada, eu não saio do lugar, eu não exerço, corresponde à interpretação de texto, cara. Aí é a interpretação dentro dos dispositivos. Vocês conseguem perceber que o direito de greve, lembrando que esse direito de greve é do servidor público civil, né? O militar não pode... Travou de novo, professor. Podem. O que os militares não podem, galera? Fazer greve, não pode se sindicalizar. Sindicalizar. Travou de novo, viu, Marcelo? Então, peraí. Vou trocar que o bagulho ficou louco. Peraí.
Rotear pelo celular é o canal quando você está fora. Não, Mas cara, eu tô usando essa internet o dia inteiro aqui, não deu pau. Mas acho que agora chegou o horário de dar um movimento maior, aí acho que dá essa instabilidade. Está morando no Rio agora, Marcelo? Ainda não, mas virei para cá em maio, me defini. Passou em cargo novo? Cara, eu tô assumindo Petrobras, cara. Uhum. Aqui no Rio. Petrobras, Uhum. administradora da Petrobras. Mas trocar Curitiba por Rio, você tá no lucro. Você é do Rio, né? Não, eu sou de Belo Horizonte, mas tem família no Rio. Pô, eu tô aqui no Botafogo, cara. Aquela Uhum. visão maravilhosa aqui do Botafogo. Uhum, com É, certeza. as duas cidades, né? Só o CA que é um carioca roceiro, que gosta de cidade pequena, né? Não, mas pouco não, Curitiba é da hora, Curitiba é da Não, hora. com certeza, com certeza. Mas ele Não, mas fica eu tava louco até no é norte com do trânsito. Brasil. Com trânsito. Mas lá Curitiba, Rio é mais, né? É. Dependendo da localidade Você aqui, estava Rio é no mais. norte, né? Tanto Você que estava no norte. eu tava em Rondônia, tava em Puxa Rondônia. vida. Lá sim que não tinha trânsito, lá você saía, lá você nem se preocupava onde estacionava o carro, que tinha lugar, tudo quanto é canto, tinha lugar para estacionar. Mais 150 graus, né? Na sombra, né? Rapaz, lá o bicho pega. Lá é calor mesmo, não é esse calor É. do Rio de Janeiro, não. É. Lá é por causa da linha do Equador, né? Tá na linha É. do Equador ali e tal, Porto pô, Velho, é Porto floresta Velho, amazônica. Porto Velho, você atravessa a esquina, você pode trocar de camisa, né? Meu Deus do céu. Não, teu solado Vou de novo. Opa, vocês não estão me ouvindo? Aí, tá difícil, Agora voltou, Marcelo, mas estava travado. rapaz. É bom que a gente treina a paciência. Espera aí que agora, inclusive, eu caí de roxo. O Ceará vai ter que voltar aqui. Se ele tiver dando um cheiro na Adriana lá, ferrei. Ceará, me coloca lá como roxo de novo, porque eu caí. Fazendo favor. Opa, já o vídeo pronto. Eu ia continuar falando um negócio para vocês aqui, mas ele já vai colocar a gente para dentro aqui. Peraí. Peraí. Tá entrando, tá entrando. Você abre, obrigado. Opa, não deu ainda.
Espera aí que eu não sei o que que não está aparecendo. Ele não era para ter... É que o host está o Rodrigo. Quer que eu saia aqui, ô Cia? Não, é só você pegar e dar o Marcelo como host. Espera aí. Espera aí. É porque na hora que ele saiu, ele deu para alguém automaticamente. E eu... Mas aqui não tem como eu não estou vendo a opção de eu dar alguma coisa aqui, não. Pronto. Já peguei o host. Uhum. Já dei para o Marcelo, pronto. Valeu. Valeu, Thiago. Galera, vamos lá, vamos superar esse dia de hoje aqui. Nos próximos eu vou estar no meu cantinho, vai ser melhor. Galera, o que eu estava dizendo para vocês aqui, então, em relação a essa eficácia limitada ao direito de greve do servidor público civil, que não consegue exercer o seu direito de greve enquanto não vier a lei. Tudo bem? E que ele fala ele não diz civil, mas é somente o civil que tem direito. Mas quem é o civil? É por exclusão. Você tira os militares e aí sobrariam os civis. E quem seriam esses civis, galera? Os militares, aliás. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, certo? Militar não pode exercer greve, não pode se sindicalizar, não pode se filiar a partido político. Só que cuidado com a greve, mete um asterisco na greve, muitos de vocês já sabem disso, decisão do STF que não só os militares, mas também toda a galera da segurança pública. Toda a galera da segurança pública, artigo 144 da Constituição Federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, os próprios policiais militares, Corpo de Bombeiros Militares, os policiais penais, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito não podem exercer o direito de greve também, mesmo muitos deles sendo civis. Cuidado, isso aqui tem despencado em provas, tá? Despencado em provas essa decisão do STF aqui em relação ao direito de greve do servidor público civil, que não somente os militares. Tudo bem, queridos, aqui? Galera, olha só. Esse direito de greve, então, enquanto não viesse a lei, os servidores civis não poderiam exercer o direito de greve. Legal? Essa é uma característica da eficácia limitada. Enquanto não tem a lei, eu não saio do lugar. Por isso que ela é imediata e ela se remete à lei. Ok. Só que vamos aproveitar esse momento aqui e vamos até aprofundar um pouco mais em relação à eficácia limitada, porque isso é muito cobrado em prova também. Quando a gente estuda os remédios constitucionais, galera, que em regra, eles são ações judiciais, hein? Os remédios constitucionais. Em regra, eles são ações judiciais. Habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de injunção, mandado de segurança. Por que em regra? O direito de petição e o direito de certidão, queridos, eles também são considerados remédios constitucionais. E eles, na verdade, não são ações judiciais, são ações administrativas, ok? Já cobrou muito prova isso. Os remédios constitucionais são somente ações judiciais? Falso, errado. Porque o direito de petição e o direito de certidão também são remédios constitucionais e são ações administrativas, tudo bem? O que eu quero que vocês me respondam aqui agora, para quem já estudou a parte de remédios constitucionais? Galera, qual que é o remédio constitucional que caberia a ser aplicado no âmbito de um direito constitucional meu, o qual eu não consigo exercer por não ter uma lei regulamentadora? Qual seria o remédio constitucional cabível aqui? Habeas corpus? Ou mandado de segurança? Não sei. Ó, habeas corpus, direito de ir e vir. Habeas data, direito de informação ou de retificar a informação, certo? Ação popular, visa anular ato lesivo, único legitimado é o cidadão. Mandado de segurança, direito líquido certo. A gente pode discutir isso em outros momentos, o que seria direito líquido certo. Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora que inviabiliza o direito constitucional meu. Qual remédio constitucional vocês acham que tem uma relação direta com a eficácia limitada? Que cobra em prova isso, tá? Diante desse resuminho que nós fizemos em remédios constitucionais. Tem que falar, né? Lembra lá, habeas corpus, direito de ir e vir. Habeas data tem a ver com informação. Ação popular, anular ato lesivo. Mandado de segurança é direito líquido certo. E mandado de injunção é falta de norma regulamentadora que inviabiliza o direito constitucional. Para mim, habeas corpus. Mas habeas corpus é direito de ir e vir. O direito de greve, ele está cerceando o seu direito de ir e vir? Não. Galera, aqui é mandado de injunção. Tudo bem? Nós vamos estudar remédios constitucionais em algum momento que você discute em prova. O que é mandar? Ó, de novo, o que é mandado de injunção? Falta de norma regulamentadora que inviabiliza o direito constitucional meu.
A Constituição Federal falou para o servidor público civil, você pode fazer greve, mas nos termos da lei. E quando eu vou exercer a lei e não está lá, está inviabilizando um direito constitucional meu. Então, eu impetro qual remédio constitucional? Mandado de injunção. O mandado de injunção, assim como o mandado de segurança e o habeas corpus, cabem na modalidade coletiva. Quem são os legitimados para propor remédios constitucionais coletivos? Partido político com representação, já vão entender onde eu quero chegar aqui, tá? Partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, ou eu tenho um deputado federal, ou eu tenho um senador. Ele pode impetrar mandado de segurança coletiva, mandado de instrução coletiva, habeas corpus coletivo. Entidade de classe, OAB, por exemplo, sindicato, sindicato dos metalúrgicos, e a associação. Só que a associação tem que estar legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Um ano. São os 4 legitimados coletivos. Para entrar com quais remédios funcionais? Mandado de segurança, mandado de injunção e habeas corpus coletivo. Legal. Então, Marcelo, nós temos aqui o sindicato como um dos legitimados. Isso, um sindicato. Na década de 90, galera, os servidores públicos civis tentavam fazer a greve, mas não conseguiam. E aí, impetravam, os sindicatos dos servidores, impetravam o mandado de injunção perante o STF, tá? Porque quem é que tem que produzir essa lei específica? Galera, lembrando que lei específica nada mais é do que ordinária, tá? Não existe outro tipo de lei a não ser ordinária e complementar. Tem a delegada também, isso é discussão lá para o processo legislativo. Então, lei específica é nada mais do que uma lei ordinária. Mas por que lei específica? Ela só pode tratar de direito de greve. Eu não posso pegar uma lei e falar assim, ó, vamos tratar do asfalto, vamos tratar do direito de greve, vamos tratar da remuneração de servidor. Não pode. Só pode, lei específica é isso, só pode tratar do direito de greve do servidor público. Que é comum, às vezes, galera, os parlamentares do Congresso, nas assembleias e nas câmaras de vereadores, eles juntarem vários assuntos em uma única lei e discutirem numa única lei. É comum isso acontecer. Quando a Constituição fala lei específica, é porque essa lei ordinária tem que ser discutida só sobre este assunto. Não pode tratar nela em outro artigo sobre outro assunto que não o direito de greve. Tudo bem? Essa é a diferença de lei específica. Galera, na década de 90, então, os servidores públicos civis buscavam exercer o direito de greve e não conseguiam. Olha aqui, ó, imediata, não dá, porque depende da lei. Eficácia limitada. Exercer o direito de greve. Impetravam o quê? Mandado de injunção coletivo, porque quem entrava? Os sindicatos entravam. E nesse pedido que o sindicato gerava, galera, o STF ia até o Congresso, falava, Congresso, cadê a lei? Cadê a lei? E detalhe, tá? Até hoje, a lei não existe. Até hoje, a lei não existe. Mas, Marcelo, eu sou servidor civil e eu já fiz greve, não, mano. Como assim que a lei não existe? Pois é, queridos. O STF, no caso concreto, chamado de teoria concretista, isso não é só nesse caso, é para ficar a história completa aqui. O STF, galera, de maneira análoga, ele pode usar a analogia do direito para lidar o direito constitucional. O que o STF fez, galera? O artigo 8º da Constituição Federal, ele diz que tem uma lei de greve da iniciativa privada, e essa lei existe. O STF, a todo momento, pedindo para o Congresso Nacional produzir a lei. Travou. Opa, STF. O STF, depois de 60 dias, então, falou, ó, você está travando aqui, vocês mandaram. Travou, mas agora já voltou. Beleza. Galera, então o que o STF fez? Por conta da teoria concretista, no caso concreto, por analogia. Falou, ô servidor, vem cá, faz o seguinte. Tem a lei da iniciativa privada, lá do artigo 8º da Constituição Federal. No que couber, aplique o que está lá, tudo bem? E assim está sendo desde a década de 90. O servidor público civil hoje exerce o direito de greve, mas tem a lei, já perguntou em prova várias vezes. Temos a lei do servidor público? Não temos. A lei que temos do direito de greve é da iniciativa privada, em que o STF, baseado na chamada teoria concretista, quando cai em prova, a galera se arrepia toda, mas não tem porquê, porque é simples o entendimento. No caso concreto, o STF decidiu, por analogia do direito, aplicou a lei de greve da iniciativa privada, nesse caso aqui. Tudo bem, queridos? Esse caminho é importante porque, às vezes, quando ele cobra limitado, ele pergunta qual é o remédio constitucional cabível para você se perfazer de um direito que está sendo mantido sob a égide
da eficácia limitada. Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora que inviabiliza o direito constitucional, que é o exemplo do direito de greve do servidor público. Tudo bem? Mas vamos lá, galera, agora para acabar. Então, isso é o básico que você tem que saber. E eu digo para vocês, galera, eu faço uma aposta com vocês aqui. Cara, pode pegar qualquer tipo de questão de eficácia de normas. Você responde, você tendo esse esqueleto na sua cabeça, claro que ele pode complicar um pouquinho mais por causa do texto, às vezes uma falta de interpretação do dispositivo constitucional que ele trouxer, tudo bem? Mas falou remetendo lei, galera, ou vai ser contida ou vai ser limitada. Contida, eu saio do lugar, mas no futuro uma lei pode bem frear. Limitada, eu não saio do lugar. Claro que nesse caso, o exemplo que nós vemos aqui, muito cobrado em prova do direito de greve, o STF decidiu no caso concreto, chamado em teoria concretista. Mas olha só, a limitada, queridos, a limitada, ela tem ainda duas subdivisões dela. Tudo bem? Ela tem a limitada chamada de programática, e ele tem a limitada chamada de institutiva. Teve uma prova, lembra até agora, eu fiz com a galera da Receita, CGE de Santa Catarina, cobrou isso aqui, programática institutiva. Uns enunciado enorme, umas alternativas enormes, questão barbada demais da conta. Fácil a questão. Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, FGV, agora, um mês antes da prova do Receita Federal. Galera, quando fala de programática, ela tem uma relação com os direitos sociais. Travou, mas. Evidência, segurança. Peraí, deixa eu voltar bem. Não, já voltou agora. Segurança, então guarda, artigo 6º, todo o artigo 6º é chamado de tempo em prova, norma de eficácia limitada programática. E o que são programas de governo, Marcelo? Vamos dar o exemplo do Bolsonaro e do Lula também. Bolsonaro, cara, ele priorizou segurança pública, por exemplo, fez grandes concursos da PF, da PRF. Aí o Lula vai priorizar assistência social, e assistência social está no rol do 6º? Tá. Então, exatamente, quando eu falo de direitos sociais, ele é limitada. E depende de programas de governo. E esses programas de governo vêm através dos instrumentos orçamentários. Quais são os instrumentos orçamentários que estudamos em AFA? Plano plurianual, de 4 anos, LDO de 1 ano e meio, e lei orçamentária anual de 1 ano. Foi onde o Bolsonaro implementou as políticas públicas dele na área de segurança pública através dos instrumentos orçamentários, e onde o Lula está elaborando o seu PPA agora, entregou ontem, inclusive, a LDO de 2024, entregou ontem, o Lula entregou, e vai no segundo semestre elaborar a LOA nele de 2024. E lá ele vai colocar, eu quero fortalecer aqui a assistência social, a educação, bababá, artigo 6º da Constituição Federal. Então, limitada programática, é aqui que a festa acontece. Então, limitada programática ou limitada institutiva. Cara, guarda um negócio aqui agora que eu vou falar. Ridículo. Foi isso que a CGE cobrou. Ridículo. Institutivo. Olha o nome. Programática, porque depende de programas. Normalmente é relacionado ao direito social. Institutiva é porque eu vou instituir. Instituir o quê, Marcelo? Guarda genericamente isso aqui, ó. O que eu falei? Genericamente. Porque não é o órgão sem personalidade jurídica que você estuda lá, Receita Federal, Polícia Federal, não é isso. Órgãos no sentido genérico, por exemplo, conselhos, órgão mesmo, entidades, qualquer um. Tudo que a Constituição Federal disser assim, vai ser implementado em um Conselho da Previdência Social, Conselho Nacional da Previdência Social na forma da lei. É limitada. Porque enquanto não vier a lei, eu tenho conselho? Não tenho. Mas isso é programático? É direito social? Não. Eu estou instituindo um órgão genericamente falando. Eu estou instituindo um conselho para discutir assuntos de previdência social. Então se eu vou instituir um órgão, um conselho, uma entidade, galera, é só você focar nisso. Foi isso que a CGE cobrou, por exemplo. Isso eu estou falando de institutiva. É uma limitada que está falando que a lei vai criar aquele conselho. Enquanto a lei não criar, não vai existir. Por isso que ela é imediata. Eu não consigo exercer. Agora, a partir do momento que a lei veio, eu estou instituindo
fechar. Cara, não vai dar nem tempo de a gente entrar em poder constituinte. Travou, voltou. Voltou? Beleza. Galera, não vai dar nem tempo de entrar em poder constituinte, mas tá bom. Se a gente guardar bem isso aqui de eficácia de norma uma vez na vida, acabou, cara. Se vocês guardarem bem essa espinha dorsal aqui. Por quê? Ó, para acabar, algumas outras questões que acabam cobrando eficácia de normas. Bem simples também o conceito. Então, resumindo, eficácia de normas. Plena, contida, limitada. Plena é a maioria. Não tem nem o que falar, cara. Qualquer dispositivo que você pegar e não tem lei, é plena, acabou. Contida e limitada tem relação com lei. Dei os dois maiores exemplos cobrados em prova. Tem relação com lei. Só que a contida é imediata, porque eu exerço, mas posso ser freado. Já a limitada, ela é imediata. Eu não exerço enquanto não vier a lei. E no caso da... Encontramos, inclusive, a história do direito de greve do servidor público civil, em contrapartida com os militares. Ok? E até fomos numa jurisprudência do STF em relação à segurança pública do 144. A limitada, queridos, ela tem uma subdivisão programática, normalmente relacionada a direitos sociais, programas de governo, PPA e do institutiva, é porque a Constituição Federal falou, ó, vai ser criado um conselho tal, vai ser criado um órgão tal, vai ser criada uma defensoria pública. Enquanto não tiver, ela não existe. Então, é eficácia limitada. Para eu arrumar uma eficácia limitada, eu faço isso através de um remédio constitucional, chamado mandado de injunção, que ele pode ser individual ou coletivo, conforme vimos aqui os 4 legitimados que podem propor, e no caso do direito de greve, quem propôs foi o sindicato. Tudo bem? Galera, para fechar, o que pode ser cobrado sobre eficácia de normas em direito constitucional, olha que simples. Não complica isso daqui, galera. Às vezes eu vejo, assim, os negócios mirabolantes, por isso que às vezes está travado. Cara, guarda o negocinho. Se você resolve qualquer questão com isso aqui, estou falando, teve gente que viu, CGE agora, recurso grande, banca grande. Cara, tranquilamente você resolveu uma questão enorme sobre eficácia de normas. E resolve todos os outros. Para finalizar, galera, ele adora cobrar a chamada eficácia vertical e eficácia horizontal das normas constitucionais. Mas é simples demais da conta também. Meu Deus do céu. Vertical, vértebra, vertical. Galera, quando eu estou falando da vertical, é administração e particulares. Vertical. Já na horizontal, queridos, ou melhor colocar, entre particulares. Marcelo, não entendi. Vamos lá que você vai entender no exemplo que caiu recentemente, tá? Em prova. Nós temos no artigo 5º, galera, dizendo que nós não poderemos ter tortura no Brasil, certo? Essa eficácia é uma eficácia plena. Ela não é uma eficácia contida e nem limitada, porque ele diz assim, ó, não pode ter tortura no Brasil. Deixa eu pegar o dispositivo, a gente fechar a aula aqui. Cara, voou o nosso tempo aqui, né? Voou. Rapaz, eu juro por Deus, o que vocês Mas vão hoje em dia, eu não sei o que é. 1 hora é 30 minutos não é de nada antigamente. também. Não, uma hora não parece 30 minutos de antigamente, né? Pois é. Entendeu? Deixa eu pegar o dispositivo para mostrar para vocês aqui. Ó, inciso 3º da Constituição Federal. Olha, vou dar um exemplo de plena aqui. Pronto. Um exemplo de plena para vocês. Ó. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano. Tem alguma coisa plena assim, na forma da lei, de acordo com a lei, como a lei disser? Então, isso é plena. É plena. Então, tortura. Não pode, cara. Acabou. Aí, tem questões que o examinador pergunta assim, tá, mas isso daqui, eu aplico ela na vertical ou na horizontal? Galera, nas duas. Por quê? Olha só, presta atenção. Olha como é que é simples isso. Quando eu falo eficácia de normas vertical, eu estou dizendo o seguinte, ó, um delegado de polícia civil ou investigador de polícia civil, na hora dele fazer o interrogatório, ele pode torturar, como acontecia antigamente, colocar, sempre brinco com isso, colocar, esqueci, um choquinho no peitinho do cara lá, como fazia antigamente? Não pode. Colocar sacola, não pode, como aconteceu muito no regime militar, né? Então, pode? Não pode. Então, isso é o Estado frente a nós particulares, galera, a eficácia plena vertical. Vertical. O Estado não pode fazer isso com a gente. Aí, vamos lá de novo. Aí você, vou dar um caso até muito triste, né? Você lá, a mulher lá saiu com, né, do machismo todo que acontece aí, né? Saiu com uma roupa curta lá, e tem um caso que acontece, infelizmente, no Brasil ainda. Aí o cara não vai lá, não acaba torturando a mulher em casa, né? Esses idiotas aí.
acaba torturando. Peraí, tem alguma coisa a ver a administração pública aqui? Não, não tem. Isso está acontecendo entre particulares. Por isso que é chamado que essa questão da tortura ser plena, ela é aplicada tanto na vertical quanto também na horizontal, porque horizontal somos nós aqui, queridos. Somos nós aqui embaixo. Tudo bem? Pensando na administração pública aqui, ó. Então, entre a nossa relação, você pegou um moleque lá pulando teu quintal, roubando um negócio teu. Tu pode pegar ele, amarrar ele lá e começar a torturar ele para ele não fazer mais aquilo? Pode, existem meios legais de você fazer ele pagar por aquilo, ainda mais se ele é adolescente, que ele só comete ato infracional, né? Não é crime o cometimento dele. Então, existem meios legais para acontecer isso. Então, você pode, nesses eventos que estão dando, torturar uma pessoa entre nós particulares? Não. Aí, o que a prova pergunta? A prova pergunta lá. É uma eficácia plena, tanto aplicada na verticalização quanto na horizontalização desse direito? Sim, olha que simples. Vertical, o Estado não pode torturar a gente. E horizontal, nós, entre particulares, não podemos nos torturar. Então, é uma eficácia plena a tortura, como tanto na vertical quanto na horizontal. Viram, galera, como eu falo? Queridos, eu juro, não tem mais muito para falar de eficácia nova. Cara, é um ou outro detalhe por causa da questão, assim, e detalhe, tá? Ninguém aqui está fazendo concurso jurídico para a área de magistratura. A área da magistratura, a gente vai encontrar algo muito mais elaborado, porque aí ele vai pegar doutrinadores do direito, inclusive do direito não contemporâneo, do direito romano, do direito grego, vai pegar filósofos, vai pegar pensadores, aí é diferente, cara, para quem é magistratura. Por isso tem que tomar cuidado no filtro que você faz também de questões. Tem que ser questão para o teu nível aí. Se você pegar área fiscal, área policial, tribunais, mesmo na lista judiciária, área judiciária, que é formação de direito, galera, acabou. As questões saem daqui, não tem mais para onde ir, que está sendo enorme. É aquilo que eu digo, todo assunto, às vezes, você fica meio com medo da terminologia, aí cai na prova horizontal, vertical, a galera treme. Toda semana a galera mandando para mim questão assim, cara, vertical, horizontal, como você falou. Analisa assim agora, interpreta a questão. Pronto, você vai entender o que o examinador está colocando lá. Beleza? Queridos, cara, não deu nem para a gente tratar poder constituinte, mas é assunto bom também, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, dividido em 3, poder supranacional, tá? A gente vai tratar isso daqui, difuso, do STF, né? A gente vai tratar isso daqui, galera, semana que vem, antes da gente entrar nos dispositivos constitucionais, tá? Inclusive, o que eu digo para os senhores? Como eu vou meio que tocando a boiada com vocês aqui, galera, se vocês, acho que você imagina que vocês têm um grupo no WhatsApp, vocês têm aí contato direto com o CA, fiquem à vontade, às vezes, mexendo assim, Marcelo, até o CA pediu para eu não resolver questões. Pode ser que em algum momento vocês falem assim, cara, seria interessante resolver. Então, como eu não sei como é, galera, quero que vocês entendam, eu sou convidado aqui, então, eventualmente, vocês podem assim, pô, será que não era legal a gente pegar o artigo 5º inteiro, discutir? Pô, será que não era legal a gente já ir lá para poderes mesmo, vamos para poder judiciário, porque essa parte aqui a galera já viu, né? Galera, fiquem à vontade, como eu falei, chegou aqui até, claro que as questões precisam selecionar, né? Mas, eventualmente, assim, se vocês não falaram nada, semana que vem eu chego e falo, Marcelo, vamos tratar por isso, vamos, eu pego ali, jogo aqui e tal, não tem nenhum problema, tá? Mas se vocês quiserem meio que fazer uma programação, eu não sei como é que vocês estão fazendo com o CA administrativo, né? Mas o CA falou, cara, vai levando lá, vai indo, joga na tela, vai discutindo, vai aprofundando, vai tratando com a galera à medida que eles forem, deixa acontecer, né? Então, se vocês quiserem algo mais, assim, programado, fiquem à vontade, tá? O CA me avisa depois, Marcelo, a galera pediu para discutir esse assunto aqui, que eles estão tendo muita dificuldade. A intervenção federal e estadual, por exemplo, qualquer assunto assim, aí eu já trago preparado, a gente discute. Senão, a gente vai tocando o barquinho assim, queridos, tá? A gente vai indo, vai pegando um assunto, vocês podem, Marcelo, caiu uma prova aqui, uma questão, traz, a gente discute, eu trago os dispositivos funcionais para a gente poder trabalhar aí, beleza? E aí eu vou mandar esse arquivo para vocês. Vou mandar esse arquivo aqui com essas anotações, vocês vão perceber que as questões de eficácia não saem daqui. Maravilha? Maravilha. Show demais, queridos. Galera, então, ótima semana para vocês. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Semana que vem, em condições técnicas melhores, estaremos juntos aí novamente aí na continuidade do direito constitucional. Tá bom? Forte abraço, galera. Fiquem Valeu. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais. Tchau.